Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Jankowski, estou mais uma vez aqui para falar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também para procurar responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 50º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre a situação das estações ferroviárias no país. Então vocês sabem aí que nós temos mais de 150 anos de história das ferrovias brasileiras e que ao longo desse tempo, as estações ferroviárias desempenharam diversos papéis. Então, em alguns momentos, as estações eram consideradas muito importantes e em outros momentos nem tanto. Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre as estações ferroviárias, falando um pouquinho sobre a história das ferrovias brasileiras. Então, no primeiro momento dessa história, que vai até 1957, qual que era a relação das estações ferroviárias com as cidades, De uma certa forma, muitas dessas estações elas foram criadas para dar suporte à construção das ferrovias. Então, e essas estações também, em momentos posteriores, acabaram constituindo uma cidade. Então nós temos aí alguns casos, espalhados pelo Brasil, em que essas estações acabaram se transformando em cidades. Então é uma relação muito positiva aí. E também, como a ferrovia até esse primeiro momento aí, ela desempenhava um monopólio dos sistemas de transporte, é claro que as estações tinham um papel muito importante, porque era através delas que as cargas chegavam na cidade, que as pessoas chegavam nas cidades ou podiam sair das cidades. E também era um local em que as notícias chegavam ali, as notícias frescas chegavam ali com muita facilidade. Então, até 1957, nesse primeiro momento da história das ferrovias brasileiras, as estações tiveram um papel muito positivo, porque deram suporte e ajudaram aí o funcionamento e a organização de grande parte das cidades. Já no segundo momento, que vai entre 1957 e 1996, que é um período que eu considero aí como um período de decadência das ferrovias, então essas estações acabaram desempenhando um papel muito diferente. Então, nesse segundo momento, o que a gente verifica é o abandono das estações e de grande parte das instalações das ferrovias. Então, esse abandono acabou, na verdade, prejudicando aí a organização de muitas cidades. Então, o que acontece? As cidades começaram a criar projetos e a investir em alguns sistemas, pontilhões, por exemplo, para ficar distante das ferrovias. Como a ferrovia não tinha mais nenhuma função aí para as cidades, elas estavam abandonadas, então as cidades começaram a criar projetos para ficar cada vez mais distante das cidades. E também, nesse segundo momento, como todas essas instalações ficaram aí em grande parte abandonadas, então é um momento também em que a cidade acabou invadindo esses espaços, essas estações ferroviárias, os pátios, Então é um momento aí que a cidade acabou ocupando alguns espaços aí que as ferrovias tinham abandonado. Num terceiro momento da história das ferrovias brasileiras, que vai de 1996 até 2007, o que a gente verifica é que a construção de uma série de infraestruturas para que as cidades fiquem realmente distantes das ferrovias. Então, 1996 é um período aí em que as ferrovias foram concessionadas, então é um período em que as ferrovias começaram a transportar cargas novamente, em grande quantidade, inclusive, e isso acabou, na verdade, levantando aí aquela relação de conflito entre a ferrovia e a cidade. Então as ferrovias resolveram construir uma série de infraestruturas aí, principalmente contornos ferroviários, para que as ferrovias e os trilhos ficassem distantes das cidades, E também, de uma certa forma, todos os planos governamentais que foram realizados a partir de 96, eles acabaram desconsiderando aí a participação das cidades, através de suas estações ferroviárias, então acabou desconsiderando em todos os planos governamentais.
Bom, já no quarto momento, que começa a partir de 2007, é o momento de expansão do sistema ferroviário nacional, com a construção de novas linhas, principalmente de bitola métrica. O que a gente verifica é que nesses projetos as cidades são totalmente desconsideradas. Então são ferrovias realmente voltadas para o transporte de commodities agrícolas e minerais, e as cidades elas são desconsideradas totalmente. Então qualquer outro tipo de carga ou de pessoas ou de qualquer outro tipo de serviço que as ferrovias podem desenvolver, elas não incluem as cidades, né? E é interessante porque antes das privatizações das ferrovias em 1996, existia ali uma quantidade razoável de estações ferroviárias que desempenharam um papel importante para as cidades em que elas estavam inseridas, né? E naquele momento, algumas pessoas fizeram inventários ali, e o que a gente observa é que a quantidade de estação é muito grande. Então nós, de acordo com os inventários da época, tínhamos na época 1.777 estações ferroviárias no país, sendo destas 252 a FEPASA. Então é uma quantidade de estações considerável, né? Um acervo, um patrimônio ferroviário muito grande aí que, a partir de 96, o que a gente verificou é um completo abandono dessas estações aí, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco melhor como que essas estações ferroviárias estão organizadas hoje, eu vou mostrar para vocês aqui uma classificação, né? Então, como que é a relação das estações hoje com as cidades? Por exemplo, né, nós temos estações que elas não têm relação nenhuma mais com as cidades. Mesmo quando existe ali a passagem de trilhos, passagem de trens, as estações não têm relação nenhuma. Então, muitas vezes, esse distanciamento das estações com os trilhos são feitos através da demolição ou mesmo de você construir barreiras ali para que a estação não tenha relação nenhuma com as cidades, né? Então, as portas das estações são fechadas, as janelas, a própria cobertura da plataforma é retirada. Então é uma estação que fica realmente abandonada e totalmente distante dos trilhos, né? Depois nós temos algumas estações que possuem uma relação parcial com as ferrovias, e normalmente essa relação aí, ela existe porque tem um trilho passando ali, mas a estação ela tem um serviço geralmente relacionado à cidade, né? E essa relação, existe uma grade ali que separa essa relação, né? Porque na verdade é uma relação parcial, a ferrovia não quer realmente que aquela estação tenha algum relacionamento ali, né? E depois tem, em alguns casos aí, daquela quantidade enorme de estações existentes, algumas elas possuem relações até hoje com as ferrovias, então é uma relação total em que existe transporte de passageiros e transporte de outros produtos e a realização de outros serviços. Então, só para vocês entenderem que de todo aquele patrimônio ferroviário, das estações ferroviárias, né, é possível fazer essa classificação a partir da relação da estação com a cidade, né? E grande parte das estações, na verdade, elas estão nessa relação parcial ou sem relação alguma, né? Então esse aqui, por exemplo, é um caso interessante, né? A estação ferroviária de Ribeirão Preto, que a relação dela com a ferrovia é uma relação parcial aí, né? Ela não tem transporte de passageiro, mas é o escritório da operadora da ferrovia, né? Bom, como que é o uso dessas estações? Então, continuando um pouquinho aqui na questão da classificação dessas estações ferroviárias existentes, né? Então, como que é o uso dela? Nós temos aí, como eu já mostrei para vocês, algumas estações que se transformaram em escritório da concessionária ferroviária. Algumas estações também se transformaram em centros culturais ou serviços públicos, que vão atender interesses das cidades e não aqueles relacionados às ferrovias. Muitas estações que estão abandonadas, elas viraram moradia de desabrigados. E a grande parte, né, eu até marquei em amarelo aqui para dizer que grande parte das estações estão abandonadas. E também há uma quantidade grande aí de estações que foram demolidas.
Então aqui vocês estão vendo uma estação, a estação de Tamoios, em Ibaté, é uma situação extrema, né, mas é uma estação totalmente abandonada, aí, sem utilização nenhuma. Aqui também uma estação em Araraquara, estação Ouro, também abandonada. A estação de Bueno de Andrade, em Araraquara, já está uma estação reformada, tudo, apesar que não dá para verificar exatamente qual é a relação dessa estação com a cidade, né, mas a princípio é um ponto de visitação aí de muito interesse, né. E aqui situações extremas, né, a estação de Matão, como eu já apresentei em vídeos anteriores, é totalmente abandonada, servindo como moradia, apesar que já teve algumas iniciativas para poder recuperar essa estação, mas a princípio não foi para frente. E aqui a estação de Taquaritinga também, como vocês podem verificar ali, existe uma faixa na frente do prédio ali, mostrando que ali tinha um serviço público do município, né? Então vocês estão vendo que a prefeitura já colocou ali um novo uso para esse prédio e depois acabou abandonando também. Mas são situações lamentáveis aí, porque é um patrimônio histórico muito importante que está abandonado, né? E aqui uma situação de sucesso, né? Nós temos algumas estações que são utilizadas de forma adequada, da melhor forma possível, né? Então isso aqui é a estação de Garibaldi, que atende o trem turístico, o trem do vinho, né? Lá no Rio Grande do Sul. Então é uma estação que foi recuperada, que tem uma visitação regular, está tudo muito bem feito, né? Bonito. Então é um caso de sucesso aí que deve ser seguido, né? Tá? Então, de uma certa forma, o que a gente pode concluir a respeito da situação das estações ferroviárias no Brasil é que elas não estão sendo utilizadas de forma adequada para ajudar a promover o sistema ferroviário no presente. Então é muito comum em qualquer país mais organizado utilizar esse patrimônio ferroviário, essas estações antigas, para que sejam utilizadas em favor do desenvolvimento do sistema ferroviário no presente. Então nós temos que realmente repensar aí como é que nós estamos utilizando esse patrimônio ferroviário no país. Bom, vocês sabem aí que eu gosto muito de trazer livros, publicações e sites para que vocês possam estudar, para que vocês possam se aprofundar em determinados assuntos. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é o site do IPHAN, né? Então é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma instituição que tem uma preocupação com o patrimônio. Então só para dizer para vocês que o governo federal aí tem uma atuação, tem um programa que ajuda aí, principalmente nesse caso aqui, a tratar do patrimônio ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. Então tem aqui muita informação, entrem nesse site aqui, verifiquem quais são os objetivos, né, desse programa do IPHAN, que é justamente para tratar do patrimônio ferroviário nacional. E também existe um manual técnico do patrimônio ferroviário, então leiam lá esse manual, procurem entender quais são os objetivos, como que a gente pode utilizar esse programa para poder construir mais museus, construir trens turísticos, como que a gente pode utilizar esse patrimônio ferroviário em favor do desenvolvimento do sistema ferroviário nacional. Muito bem, eu também gosto de trazer atividades para vocês, e a atividade desse episódio eu quero que vocês procurem no Google sobre como que estão as estações ferroviárias em suas cidades, né? Então entrem no Google ali, depois façam uma visita até a estação, né? Se a sua cidade não tiver estação ferroviária, faça uma visita em alguma estação ferroviária das cidades vizinhas, né? Procurem observar como é que essa estação está sendo utilizada, né? Se ela dá acesso ao público, se ela oferece algum tipo de serviço. E também aquilo que interessa bastante, né? Se a estação está ajudando a promover o sistema ferroviário nacional na atualidade. Então, procurem visitar essas estações aí, comecem pelo Google, depois façam uma visita presencial, tá? Vocês vão aprender bastante sobre a história das ferrovias brasileiras. Muito bem, então já chegando ao final do 50º episódio, que eu tratei sobre a situação das estações ferroviárias do país, fique agora com o vídeo que eu reservei para vocês.